Minha amiga e meu amigo, o dia de hoje, 8 de abril, foi tomado pela notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fez um ensaio fotográfico como parte da ilustração de uma entrevista ao periódico The New York, uma revista americana de viés esquerdopata com circulação semanal nos Estados Unidos. Esse fato tomou conta da mídia. E nela, a gente pode ver o ensaio fotográfico do ministro. Ensaio fotográfico esse que foi realizado horas antes de começar o julgamento de Bolsonaro do segundo dia. Olha que coisa sórdida. Olha como esse camarada é estranho e frio. Com tanta coisa séria para fazer, ele, em um ensaio fotográfico, como parte de uma entrevista que ele deu para esse veículo de comunicação. O que isso significa, senhoras e senhores? Ensaio fotográfico, entrevista em uma revista esquerdopata, americana, tentativa. Isso significa tentativa desesperada de melhorar a imagem ao redor do mundo, mas muito especial nos Estados Unidos. Tentativa desesperada. Mesmo porque essa revista, uma matéria sobre ele nela, vai falar só para a bolha. Só para a bolha e mais ninguém. Ou seja, é mais do mesmo. Nessa semana, o Alexandre de Moraes recebeu a visita do editor-chefe desse veículo de comunicação. O nome dele é John Lee Anderson, editor-chefe do The New York. O John Lee é muito conhecido pelas suas atividades globalistas esquerdopatas. Ele já atuou a serviço da CIA, no Iraque, na Venezuela, em Cuba. Ele é responsável fez uma biografia do Che Guevara. Por aí você vê o nível do cara. Está sempre envolvido nesses movimentos relativo ao meio ambiente. Desde 2018, o dono desse veículo de comunicação, John Lee, persegue implacavelmente Jair Messias Bolsonaro, mas muito especial durante o seu governo, abordando pautas como meio ambiente, vacina e outros, defendendo e se fazendo voz das narrativas da esquerda. E ele baixou aqui no Brasil para uma visita a Alexandre de Moraes, como quem viesse prestar solidariedade e mostrar apoio. Senhoras e senhores, repito, isso é sinal de desespero do Alexandre de Moraes. Se ele está tentando melhorar a imagem dele ao redor do mundo e, em especial, nos Estados Unidos, se está tentando melhorar é porque está ruim. Entenderam? Só que tem um detalhe, nessa guerra midiática, ele agora tenta se defender em um veículo de comunicação sem muita expressão e muito dirigido para a esquerda. Só que a pancada que ele tomou no decorrer da semana passada foi num jornal inglês de grande repercussão mundial, lido por todos os segmentos políticos e todo o segmento empresarial, o Financial Times. Então, há uma diferença muito grande. Ou seja, quando ele é criticado pelo Financial Times, ele toma um tiro de canhão. Ao tentar se defender usando o The New York, ele dá um golpezinho de estilingue. Está desesperado. E o desespero dele é tamanho, senhoras e senhores, que ele conseguiu, Alexandre de Moraes, resgatou um vídeo gravado e publicado há 6 meses atrás – pelo desembargador aposentado e advogado
o senhor Sebastião Coelho, advogado do Felipe Martins. Nesse vídeo, o Felipe Martins estava na frente do fórum, lá em Curitiba, e ao fundo, sem falar nada, estava Felipe Martins, estava o ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, que não falou nada, não gesticulou, não, estava só ali, num plano de fundo, completamente imóvel, como as imagens já mostraram. Esse vídeo foi publicado, repito, há 6 meses atrás. Mas Alexandre de Moraes, de uma forma um tanto quanto estranha, teve acesso a esse vídeo, atribuiu ao Felipe Martins, quando esse fato é não equivocado, mas malicioso, o multou em R$ 20.000 e deu o prazo a ele de explicar esse vídeo. 24 horas para se explicar. E esse prazo, coincidentemente, termina amanhã. Se explicar dentro de 24 horas sobre o risco de ser preso. E esse prazo termina amanhã. Olha só as coincidências, minha amiga e meu amigo. Amanhã, ou seja, dia 9 de abril, é justamente o dia em que Felipe Martins vai prestar depoimento à justiça americana sobre a falsificação de documentos atestando a sua entrada nos Estados Unidos. Documento falso esse que foi usado pelo ministro Alexandre de Moraes como base para prender o Felipe Martins por 6 meses, sendo que desses 6 meses ele ficou 10 dias na solitária. Olha, o que a gente esperava é que o Estado indenizasse o Felipe Martins pelo dano sofrido e por ter provado que era inocente, e não mais uma multa. Mas bem, a pergunta que se faz é a seguinte: tendo em vista que o prazo para Felipe Martins apresentar a sua justificativa sobre essa imagem, a qual não era dele, termina amanhã. Se ele não conseguir ser convincente, como Alexandre quer, será que o ministro Alexandre de Moraes vai mandar prendê-lo novamente? Olha, isso tem um claro objetivo de querer impedi-lo de prestar depoimento à justiça americana. E se Alexandre de Moraes fizer isso, ele vai estar dando um tiro no pé. Mais um tiro no pé. Agora, se ele tomar essa decisão, o que ele quer, possivelmente queira esconder, é muito, mas muito grave relativo a esse fato, a falsificação, que já se sabe quem é o agente americano que prestou esse serviço. Agora resta saber, se já não sabe, quem são as autoridades americanas que tinham possíveis interesses e contratou esse serviço de falsificação. Possíveis porque ainda está em processo de investigação. Nessa quarta-feira, dia 9, nós vamos ver se o Alexandre de Moraes vai prendê-lo ou deixá-lo solto para prestar esclarecimento. E a justiça americana está jogando muito, mas muito sério e pesado em cima desse fato. E o depoimento de Felipe Martins vai ser esclarecedor, porque ele é uma vítima direta. É uma vítima direta dessa fraude. Informações dão conta que o agente do governo americano, que no serviço de imigração falsificou o documento, trata-se de, ainda não se tem o nome do infeliz, trata-se de um brasileiro naturalizado americano. O governo americano, a justiça americana já sabe quem foi o agente americano que praticou essa farsa. O que se busca agora é a serviço de quem ele estava. E se essas pessoas às quais ele estava a serviço são brasileiros. Se são poderosos, se são policiais, se são ministros, enfim. Fato é que a investigação está em curso. E uma vez sendo desvendado e fechando todo esse ciclo de investigação, se porventura tiver algum brasileiro envolvido, saiba,
a coisa vai ficar feia, porque caracteriza crime internacional. E os suspeitos a serem julgados serão condenados lá nos Estados Unidos e terão seus nomes inseridos na lista vermelha da Interpol, automaticamente. Talvez, minha amiga e meu amigo, há muita preocupação aqui no Brasil de pessoas que querem a todo custo intimidar Felipe Martins, calá-lo e até, quem sabe, prendê-lo para evitar que ele fale aquilo que é inevitável. Ele vai falar. Então vamos aguardar para ver qual é o desfecho. Vamos aguardar para ver se Felipe Martins vai ser preso ou não pelo Alexandre de Moraes. Esperamos que não. E o teor do depoimento que ele vai dar à justiça americana. E nós precisamos saber da verdade. Injustiça que se pratica contra um é uma ameaça que se faz contra todos. A verdade tem que vir à tona. Independente de quem esteja com as suas digitais nesse crime, tem que pagar e pagar caro por isso.